determinadas linhas de ônibus. Outras estavam aí superlotadas. Já você que é proprietário de veículos e até caminhões, baús, enfim, carros particulares, motocicletas, sabe que foi um sufoco na manhã de hoje encontrar um posto que pudesse ter o combustível. E aqueles que você encontrou, lotada a fila de carros para estar abastecendo. A gente vai bater um papo sobre isso aqui com os jornalistas. Valmir Lima, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Patrick. E Kleber Oliveira. E Kleber? Beleza, Patrick. Então, eu gostaria que a gente começasse falando sobre o que dizem os caminhoneiros, o que diz a Petrobras também, afinal de contas, onde é que foi parar o combustível dos postos em Manaus, né? Eu particularmente não sei, né, Patrick, mas desconfio que estejam nos postos mesmo, né? O que a gente sabe, o que a gente apurou, é que os donos de postos e revendedores se adiantaram à paralisação dos caminhoneiros, conseguiram garantir a compra de seus estoques, né? Mas muitos dos postos na cidade não estão vendendo o combustível, né? Outros vendem com preço maior, inclusive o Procon constatou isso em duas fiscalizações. Então, multou os postos e autuou 2 postos. Então, eu acredito que há combustível, sim, mas por algum motivo, por algum interesse, não se está vendendo esses combustíveis, né, nos postos de Manaus. Valmir. Pois é, Patrick, olha, é muito estranho que falte combustível, né? Eu achei estranhíssimo ontem à noite, quando voltava para casa por volta de 8 horas da noite, todos os postos com filas imensas para abastecimento, e eu achei que era alguma coisa da população que estava desinformada em relação a essa questão dos combustíveis, porque não havia nenhuma ameaça de que faltaria combustível na cidade, e de repente o combustível desapareceu, né? Então o que a gente suspeita é de que os donos de postos, junto com as distribuidoras, estão escondendo o combustível para aumentar o preço. Essa é a minha tese, a minha suspeita, na verdade. Viu, né? Bobi? Inclusive, então, se a gente... caso para a polícia investigar mesmo, para a Polícia Federal investigar e desmontar esse esquema, porque o que a gente está vendo é que é um esquema para faltar combustível, para justificar um aumento de preço, né? Inclusive, se fizermos um cálculo matemático simples, a gente vai ver que, pegando a média de capacidade dos tanques dos veículos, mesmo que você encha o tanque de centenas, dezenas de veículos, ainda assim a capacidade de abastecimento não é menor do que a dos carros de circularem com essa quantidade de seus tanques, entendeu? Então eu acho que aí tem algo muito estranho, algo no mínimo, muito estranho, né? Porque de repente, no caso de Manaus, o combustível sumiu de um dia para o outro, né? Foi de ontem para hoje só, porque até quarta-feira estava tudo normal, estava tudo... Patrick, você que circulou hoje pela cidade, que foi inclusive lá onde os caminhoneiros estão parados, né? Tem caminhão de abastecimento de combustível? Tem caminhão de abastecimento. Alguns caminhoneiros que dirigem esses caminhões que transportam combustíveis, Valmir, eles disseram, olha, o caminhão está seco. Mas também teve caminhoneiro que afirmou, nós temos aqui um caminhão com combustível, só que a gente não vai sair. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada agora. A gente fez umas imagens de manhã e agora à tarde também, de vários postos da seguinte situação. Tem posto que tem o combustível que você está vendo aí, esse posto aí é lá no Distrito Industrial. Essas imagens foram feitas pela manhã, pela nossa equipe, pela gasolina 4,47, o diesel 3,89. Só que para abastecer, tinha fila de caminhões, aí, para abastecer. Esse posto é aquele que fica naquela rua da Renan, na refinaria de Manaus, lá, antes de quem vai para a Ceasa, para o posto. E os veículos pequenos fizeram uma outra fila. Se você observar bem, essa fila é. E ali a gente pode observar também que é o mesmo preço para gasolina comum e aditivada, né? Exatamente. Então, olha só, isso aqui era de manhã. E esse posto aí tinha gasolina. Então, as pessoas ficavam procurando saber onde é que tinha gasolina para abastecer e encher o tanque. A gente vai ver agora outro posto. São vários postos. 8 horas da manhã. Olha só, na fila de carro parado para abastecer.
Esse posto é na rotatória. Esse posto aí que fica ali nas imediações do Parque 10. Esse aqui já é o Coroado. Exatamente. Olha só a quantidade de veículo parado, esperando a vez para abastecer. O que é um absurdo. É um absurdo. Esses são os postos, veja bem, você que é nosso seguidor, que tinha combustível. Passeando por outros locais, aí a gente já está naquela região de quem vai para a Colônia Antônio Aleixo. Isso é mais uma fila de carros para abastecer num posto que tem. Aí já é uma outra situação também. Todos esses carros parados à direita, que você vê, buscam abastecer. E aí você olha para o posto, dá uma olhada só aí, como é que fica aquela confusão de carro no posto para abastecer. Eu conversei com alguns frentistas que, sob a condição de anonimato, também são distribuidores, eles disseram, olha, eu tenho gasolina para mais 2 horas só, né? Para mais 2 horas. Aí eu vou pedir para ir mais um exemplo de postos também. Filas para abastecimento aqui já é no Aleixo, que vai chegando aqui no Aleixo. E aí sim, outra parte dessa conversa, os postos que não tem posto, eles colocam os cones aqui, você tem que sair, ninguém vai. Só que os cones assinalando ou avisando ao motorista, não adianta abastecer. O motorista chegou para abastecer, essa é a informação que tem, o frentista sentado ali e acabou a sexta. Então essa foi, e aí chamou a atenção do Valdir, uma porção daqueles tonéis de ferro, né? Será que alguém já está pegando esses para abastecer gasolina e comprar? Então essa foi a realidade que ainda está até agora nas ruas de Manaus com o motorista buscando. Nós circulamos agora à tarde pela cidade, né, Patrícia? Exatamente. Zona Sul, Zona Centro-Sul e parte da Zona Oeste de Manaus. Também. Só encontramos um posto de combustível com gasolina ainda, muita gente na fila para abastecer. Muita gente para Então, abastecer. Mas o problema é esse, né? Agora, tem uma questão que é o seguinte, Patrick. De quem são os caminhões que abastecem os postos de combustíveis? Né? Esses caminhões são das distribuidoras. Primeiro, a questão é onde estão os caminhões, né? Onde estão os caminhões? Os motoristas estão em greve? Então, paralisaram o serviço? As distribuidoras entraram com alguma ação na justiça para suspender a greve? Tem alguma ação? A gente não tem informação de ação nenhuma. É porque quando a pessoa se sente prejudicada, a primeira ação é essa. Se os motoristas paralisaram os caminhões, os caminhões são da empresa, não são deles, né? Então, eles tinham que recorrer à justiça ou colocar outra pessoa para dirigir os caminhões. Mas não tem. Nenhum estado do Brasil ação, tem ação de distribuidora contra. Não tem nenhuma ação no Brasil inteiro, entendeu? É uma greve muito suspeita, né? Uma paralisação suspeitíssima. E o que a gente está vendo, Brasil afora, não só no Amazonas, em Manaus, mas Brasil afora, é dono de posto de combustível colocando a gasolina a R$ 9,00, a R$ 10,00, até R$ 15,00 a gente já teve notícia de que estão vendendo a gasolina. Inclusive, essa é uma reação, Valmir, causada pelo próprio consumidor, né? Porque a corrida aos postos, ela gera 2 situações. Ou o dono do posto vai aumentar o preço do combustível, ou ele vai segurar para ver o que vai acontecer e vender mais caro depois. Então, quer dizer, de uma certa forma, não adianta nada você correr lá, porque você vai gerar um tumulto e vai proporcionar uma situação que vai piorar ainda mais, né? Pois é, e aspas, a culpa dessa situação de quem é? Os caminhoneiros são os culpados disso, na sua opinião? Não é? A autoridade que no princípio, olha, estamos no 5º dia já desse protesto dos caminhoneiros, né? Não levou a sério o que os caminhoneiros autônomos disseram, né? E aí o que aconteceu? O presidente Michel Temer, ele reuniu a imprensa lá e disse, vamos pedir uma trégua no primeiro momento. Não foi nem levado a sério, porque realmente não dava. Só que agora ele tomou, não é, Kleber Oliveira, uma decisão de usar as Forças Armadas. Para quê? Ali são 2 providências, né? Uma é liberar as estradas, os bloqueios nas estradas, isso está acontecendo mais no sul e no sudeste, e outra é liberar o acesso dos caminhões às refinarias, né? Para pegar, as distribuidoras para pegar o combustível. É tão somente isso. Agora, garantir que esses caminhões cheguem aos seus destinos,
ainda não tem essa providência, né? Os militares não vão dirigir caminhões de combustíveis porque Vão só escoltar. Só né? vão escoltar, exatamente o que já está acontecendo em relação aos aeroportos. Né? E de manhã, Valmir Lima, o representante dos rodoviários lá da área dos caminhoneiros, melhor dizendo, o Edmilson Aguiar, ele deixou bem claro que estava havendo uma manobra dos donos de postos de combustível. Que manobra era essa? Enquanto eles estavam ali em frente às distribuidoras para não deixar o caminhão sair, o pessoal ia lá para a balsa da Ceasa, caminhão vazio, ia pelo rio e abastecia no posto, e de lá saía. Só que se esse pessoal fez isso, por que os postos estão dizendo que não tem combustível? Fortalece-se a ideia, talvez, de que essa gasolina está guardada, escondida, para aumentar um pouco mais ainda o valor e, com o perdão da palavra, o consumidor, você, nós aqui, mais prejudicados ainda com os valores altos demais. Pois é, Patrick, olha, porque o Franklin Seixas está dizendo aqui que os caminhoneiros não são culpados. Exatamente. Né? Nós não estamos aqui tentando jogar a culpa nos caminhoneiros. De forma o que alguma. nós estamos tentando fazer é denunciar essa manobra, né? É uma ação criminosa eu não sei de quem, mas é uma ação criminosa para deixar os postos de combustível sem gasolina, sem diesel, sem etanol. A greve dos caminhoneiros é legítima e justa. Por que eles fizeram a greve? Para combater o alto preço dos combustíveis. Um absurdo, exatamente. Né? E aí o que acontece? De repente começa a faltar combustível de caminhoneiros que, em tese, não teriam por que fazer greve. Quem abastece os postos de combustível não são os caminhoneiros que estão em greve. Né? Então, não é uma... A greve não é do dono que aliás, não é da empresa, né? A greve é do dono de caminhão, porque a maioria desses caminhoneiros que entraram em greve são os caras que compram o caminhão, são autônomos. São autônomos, entendeu? E que estavam sendo prejudicados porque com o preço do diesel altíssimo, eles levam o lucro deles todinho, porque além das estradas em péssimo estado, né? Quase 50% da despesa de um caminhão é com o combustível. Né? Então, para combater o alto preço do combustível, eles começaram a paralisar. E aí de repente começa a faltar gasolina nos postos. Que é estranho, né? Então é muito estranho essa atitude, como eu disse, é uma atitude criminosa que tem que ser investigada. Tem que ver quem é que está por trás disso. Pois é, Valmir, e uma coisa que a gente deve observar também é que setores da economia que trabalham com estoque de combustível, como por exemplo aeroportos, é inadmissível que falte combustível de aviação em aeroporto, porque é um setor altamente estratégico da economia. Né? Então eles trabalham sim com estoque. De repente não tem mais gasolina de aviação da noite para o dia, não tem mais. Pois esse combustível é diferente do que o pessoal usa. Empresas de transporte público de passageiros, empresas de ônibus, trabalham com estoque de combustível, porque o negócio delas é esse. Se parar, elas têm prejuízo. De repente, da noite para o dia, não tem mais combustível para as empresas, tem que reduzir frota. E essa questão das empresas, isso. De fato, essas questões das empresas de transporte também chamam a atenção da gente, porque, o Sinetran já se antecipou e disse, não vai dar para rodar porque não tem, será que não tem combustível mesmo? Aí foi soltada uma lista de linhas que não iriam circular, não é? O resultado disso foi muita gente exprimida nos ônibus hoje. Nós conversamos com vários cidadãos. E aí, como é que foi o ônibus? Minha nossa, a gente se sentia uma sardinha em lata. Além da demora do ônibus, porque recolheram outros, né? Era pouco ônibus para muita gente. E só não foi pior porque hoje é ponto facultativo no município, né? Porque se os órgãos públicos municipais funcionassem, seria Deus nos acuda. É isso aí. Patrick, olha, a greve dos caminhoneiros, como estão chamando de greve, de paralisação, sei lá o que, em Manaus começou ontem, né? Ninguém via falar ainda. No Brasil foi antes, mas em Manaus foi ontem que o pessoal começou a fazer isso. Eu vi um movimento lá de caminhões em frente à refinaria, a entrada da refinaria ali no Distrito Industrial, mas pouquíssimos segunda, caminhões, terça entendeu? e quarta não houve paralisação. Então, a Petrobras disse que não deixou de fornecer o combustível, está vendendo para as distribuidoras, e de repente as empresas de ônibus
do dia para a noite resolve parar 40% da frota, tiraram 40% da frota de circulação. E olha, se você for conferir mesmo nas garagens, eles já fazem isso todo dia, tiram 40% da frota de circulação, né? E aí tira mais um tanto para deixar a população exprimida nos ônibus. É outra atitude criminosa que ainda é apoiada pelo poder público, né? No Rio de Janeiro, Kleber e Valmir, algo bem interessante que o nosso seguidor Helder, ele escreveu aqui: o que o Rio de Janeiro fez ontem, dia 24, é o que o deputado Serafim Corrêa propôs no dia 22 aqui em Manaus. Mas o governo do estado fez que não ouviu. É aquela questão do ICMS. Vocês lembram, né? Porque uma parte desse tributo, que é estadual, incide diretamente no valor do combustível, não é isso? Então o Helder Silveira complementa dizendo que o ICMS do diesel aqui é 18%. Lá no Rio de Janeiro, 16%, e foi reduzido para 12%. Qual é a dificuldade, diz ele, de fazer a redução aqui? Entendeu? Então, essa questão do ICMS, vocês acham que poderiam os governadores, no caso aqui do Amazonas também, o governador, se envolver logo nisso, nessa redução também? E, Patrick, eu escrevi sobre isso esta semana, sobre essa questão. Quem mais ganha com o combustível é o governo, né? São 45% de imposto. Aqui são 25% de ICMS sobre a gasolina. E o governo do estado, 4,69, como estava sendo vendido, 1,17 é para o governo, entendeu? R$1,17 sem fazer nada. Quer dizer, quando eu boto 1 litro de gasolina, eu estou dando 1,17 para o governo. Dá para reduzir, tem margem para reduzir, por quê? Porque quanto mais se vende, ou quanto mais aumenta o preço, mais o governo ganha. Então, se você pegar lá, fizer um comparativo com a inflação, o aumento do preço da gasolina com a inflação, que aumentou muito mais do que a inflação, né? Você vai ver que daria para o governo ganhar, em vez de 1,17, ganhar R$1 no litro, ainda seria muito. Então, dá para baixar esse percentual, né? Dá para reduzir o percentual de ICMS no combustível. O governo federal já mandou uma proposta para o Senado, para o Congresso Nacional, para zerar a CID, né? Que é um imposto federal sobre o combustível. Então, o governo federal fez a parte, agora os governos estaduais não vão fazer? O governo do estado não vai reduzir o ICMS para baixar um pouco mais o preço da gasolina? Né? E está tendo reflexo agora ali naquela região da Arena da Amazônia, nosso seguidor, que o trânsito está praticamente parado por lá. É bom salientar que havia, né, por volta de 15 horas, uma ideia de uma manifestação também dos caminhoneiros naquela região, né, Kleber? Exatamente. Eles tentaram se mobilizar cedo, mas não conseguiram adesão. Talvez isso esteja já ocorrendo a partir de agora. Mas eu acho que o ponto alto lá deve ser final da tarde mesmo, lá para as 18 horas, início da noite. No início era só motoristas do Uber, que também estavam apoiando a mobilização, e haviam comparecido lá no local. Vamos ver a continuidade daquele vídeo, gente, que mostra esses postos de combustíveis muito cheios, gente querendo abastecer e também outros que não têm condição nenhuma. Essa parte eu acho que é no início, né? Olha aqui, ó. Essa parte é no início. Se a gente puder colocar um pouco mais para lá, ou foi ele todo? Foi não, né? Foi ele todo? Então dá uma olhada só. Aí é um posto daqueles que ficam escondidinhos na Major Gabriel. Escondidinhos que eu falo que o pessoal não conhece. Aqui é aquela cena que chamou a nossa atenção. Mas teve, né? De caminhões e veículos lá tentando abastecer a gasolina aí. O preço estava entre 4,60, vai já aparecer na imagem aí para você também, mas olha a fila. Então as pessoas aí na fila perderam o tempo, perderam seus compromissos para abastecer. E eu perguntava aos frentistas, aí o valor da gasolina, 4,47 é comum e o mesmo preço da aditivada. Nesse caso, 3,89 é. Eu perguntava, como é que vocês estão, como é que o cidadão está abastecendo? Está botando tanto dinheiro para abastecer, está deixando bem. E a resposta do frentista foi, a maioria está enchendo o tanque, ou seja, o pessoal na cabeça lá, eu vou logo encher o tanque, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, está muito obscura, está muito com falta de explicações por parte das autoridades para onde foi a gasolina. Para onde foi a gasolina? O protesto dos caminhoneiros é correto, eles não aguentam mais, assim como a gente não aguenta mais essa alta carga tributária, esses preços absurdos. 18 horas da manhã. No Paraguai, né? A 2 e pouco em outro país, e aqui esse valor absurdo, né? A gente falou ainda há pouco sobre o apesar dos
estados, né, de reduzir impostos, 6 governadores já se manifestaram contrários a essa redução, que são os governadores de Goiás, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito Federal. O Amazonas não se pronunciou ainda. Não, ainda não. Ou seja, não vão aderir a essa redução dos impostos. Valmir, você acha que essa... né, Patrick, o ICMS, o maior volume de ICMS recolhido pelo Estado é sobre o combustível, entendeu? Então, não é o Distrito Industrial que mais paga, é o combustível, né? A Petrobras, que é o maior cliente de ICMS do governo do Estado. Então, por conta dessa questão, 25% do que a gente paga na bomba vai para o cofre do governo. Pois é, e aí como é que o governo está se organizando, o governo do Estado está se organizando para não faltar combustível para a polícia, por exemplo, rodar? A Secretaria de Administração, a SEAD, já informou que eles têm reserva suficiente para manter a circulação de viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil e das ambulâncias dos sistemas de atendimento de saúde de urgência, SAMU, e dos hospitais públicos. Mas não se sabe, não se sabe quanto até tempo, quando. né? A Eletrobras também já informou que não há nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica no interior do estado, que eles têm reserva também de combustível das termoelétricas. Pois é, então se eles têm reserva, é aquilo que a gente está conversando. Não é possível que esses postos não tenham os combustíveis já organizados, né, gente? Onde é que está essa gasolina? Onde é que está esse diesel? Onde é que está esse etanol? Tem um monte de seguidor aqui dizendo assim, está escondido nos próprios postos. Alguém tem que investigar isso. Exatamente, é como o Valmir disse, isso é uma questão de polícia mesmo, né? Tem que ir lá, tem que ir a polícia, tem que ir o PROCON, tem que ir a ANP, né? A Agência Nacional de Petróleo, e tentar descobrir E se é tem fácil esse descobrir, não é? É chegar ali, olha, está aqui a autoridade, nós estamos aqui, vamos ver se tem ou não tem. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, a gente imagina que seja fácil, né, Valmir? Que é o seguinte, Patrick, olha, o caminho é o seguinte, a Petrobras está vendendo, né? Tem que questionar isso. Está vendendo para quem? Quem é que está comprando? Então, se os caminhões estão saindo de lá, onde é que estão os caminhões? Por que não chegam nos postos? É porque os motoristas estão em greve? Ah, tudo bem. Se estiver em greve, então as empresas têm que entrar na justiça para suspender a greve, né? Tem que haver uma ação para barrar esse tipo de coisa. A gente não está aqui querendo... Se posicionando contra a paralisação dos caminhoneiros, que está sendo apoiada aí por todo o Brasil. Exatamente. Eu particularmente não apoio, mas também não vou criticar aqui a paralisação dos caminhoneiros, que, como eu disse, é justa, porque é uma reivindicação que eu particularmente venho fazendo há muito tempo. O preço do combustível no Brasil é um absurdo, né? Então eu também quero que o preço do combustível abaixe. Mas o que está acontecendo é uma ação criminosa para faltar combustível nos postos, para essa crise que não é uma crise de falta de combustível, é uma crise de aumento de preço, né, e que gerou uma crise geral porque os caminhões pararam para protestar. Então, diante dessa crise, tem gente querendo ganhar, tem gente querendo faturar, que são as distribuidoras com os postos de combustíveis. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente está denunciando, é isso que a gente quer que a polícia investigue. Em termos de produção, gosta de dizer, Valmir, que a Petrobras bateu 2 recordes já esse ano em produção de petróleo no país, ou seja, há produção, né? Tanto do pré-sal quanto dos poços em terra. E o que está acontecendo realmente é que, se as distribuidoras não entram com ação na justiça para garantir seus interesses, é um sinal de que elas apoiam, né, o movimento, esperando uma alta de preço. Pois é, tem algo muito estranho aí e é preciso investigar, posto que está dizendo que não tem combustível. Ô PROCON, ou a ANP, Agência Nacional do Petróleo, polícia, vai lá, verifica se vocês têm autoridade para chegar lá e verificar, não é? A gente aqui encerra essa live agradecendo a você e que a gente vai continuar com o nosso trabalho, como foi hoje o dia todo, com a nossa equipe de redatores, de jornalistas, de repórteres, organizando o estudo, e você pode colaborar com a gente também. Se você quiser rever os vídeos da equipe do Atual, basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual. Tem muito vídeo bacana sobre isso, inclusive esse que a gente acabou de mostrar aí, para você compartilhar à vontade. Muito obrigado, jornalista Valmir Lima, pela participação. Obrigado, Patrick. Obrigado também, Kleber Oliveira. Obrigado. Bom final de semana, hein? Igualmente. Sabe o que eu vou fazer?
Vou lá para casa que o tanque da gasolina está quase ali no vermelho. Vou ver se eu consigo chegar lá. Mas a gente vai ficar de Tá olho. chegando na reserva também, eu vou parar o carro no final de semana. Pois é. Ficar E em casa brincando com o cachorro, né? no mínimo, né? No mínimo, né? Vai ali na feira a pé, compra um peixe para assar no sábado, no domingo, então É por aí. esperar voltar a gasolina aos postos. E a gente agradece a Patrícia Borges, que comandou aqui as câmeras, os microfones também. Um abraço para todo mundo. Continue no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.